turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando, como você viu, em nome da NIT Quantic. NIT Quantic, visite o site, peça seus produtos, vive em harmonia, entre em contato com eles. O Vasco joga amanhã contra o Puerto Cabello, depois da vexatória derrota para o Corinthians, no sábado por 3-0. Derrota que criou uma celeuma danada. O torcedor do Vasco perdeu a paciência completamente com o técnico Fábio Carille. Há quase que uma unanimidade, existem alguns torcedores que acham que não é prudente fazê-lo agora, mas a grande, imensa maioria não quer mais o técnico do Vasco, que está indo para o 4º mês e que não consegue dar ao time um padrão, não consegue dar ao time uma qualidade de jogo. Mas a direção do Vasco preferiu segurar, porque esse jogo de amanhã é um jogo importante, é um jogo decisivo. O Vasco vencendo assume a liderança do Grupo G da Sul-Americana e dependendo do jogo de quarta-feira entre Lanús e Melgar, se acontecer um empate, por exemplo, o Vasco joga com o Lanús dentro de casa na terceira rodada. Poderá abrir uma grande vantagem. Caso o Lanús vença, poderemos ter aí um choque pela liderança isolada na terceira rodada. E se o Melgar vencer, o Vasco da Gama pode também ficar com a liderança isolada, ganhando do Lanús na terceira rodada da competição. E como o espaço era muito curto, a ideia era mexer agora, não é certo. Fábio Carille, na verdade, nunca foi o plano A do presidente Pedrinho e da direção de futebol. Mas como treinador que ganhou o título brasileiro pelo Corinthians, foi campeão brasileiro da Série B pelo Santos, fez aí um bom campeonato paulista também pelo time de São Paulo, tinha um currículo, ou tem um currículo, vinha também de uma boa campanha no Japão e que de alguma forma chamou a atenção. O problema é o perfil do treinador. Me parece ser um grande equívoco por parte da direção do Vasco pensar no Carille como treinador, não pelo Carille, mas pelo que você pensou antes. Pedro Caixinha, que o Vasco tentou, já está na corda bamba com o Santos. O Santos perdeu na estreia para o próprio Vasco e empatou com o Bahia ontem. Saiu ontem muito xingado. Renato Portaluppi, que era uma segunda opção, está no Fluminense. Mas são dois treinadores completamente diferentes em relação à forma de jogar, a maneira de jogar. Carille é um treinador pragmático, um treinador mais, conservador, que privilegia mais jogar para trás, segurar resultados, escala 3 volantes, escala muitos zagueiros, faz modificações como fez no Peru, de colocar um zagueiro faltando 15 minutos para acabar o jogo, para segurar resultado. É o pragmatismo, que tem dado certo na carreira de Fábio Carille. Mas no Vasco não está legal. E a direção deu tempo a ele, sabe que no início da temporada o tempo foi escasso, não achava justo depois do Campeonato Carioca retirá-lo, até porque não seria realmente o ideal dar ao treinador um pouco mais de lastro e tempo. Ele teve 21 dias forçados, porque o Vasco, se tivesse ido à final do Campeonato Carioca, não os teria. Mas, como não foi, teve 3 semanas para treinar. E a evolução foi muito pequena. O Vasco fez uma partida dura, difícil contra o Santos, ganhou na imposição, ganhou na moral, mas não teve uma atuação soberba. Teve um jogo pobre contra o Melgar, conseguiu um resultado de 3-1, muito por conta da ineficiência do adversário, também por conta da boa fase de Verratti e também de Felipe Coutinho, e jogou uma partida patética contra o Corinthians com seu time suplente, uma das escolhas muito questionadas. Trocar todo mundo, talvez poupar 3, 4, 5 jogadores ainda vai, mas botar o time reserva inteiro foi muito arriscado e deu no que deu. O Vasco poderia ter tomado uma goleada homérica do Corinthians, poderia ter saído ali humilhado. E a instituição, como é que fica? Como é que fica o torcedor diante disso? Isso precisa ser pensado. Quem está no departamento de futebol do Vasco precisa pensar que por trás de todo esse planejamento há um sentimento. O torcedor não aguenta isso, o torcedor não suporta isso. Então o Fábio Carille tem o jogo de amanhã como uma tentativa de melhorar o seu desempenho. Mas eu acho um erro. Acho que é uma tragédia anunciada. E fico preocupado pelo jogo, pelo lado esportivo. Eu conheço muito o Vasco e sei como é que as coisas são levadas pelo torcedor, principalmente. Quando o torcedor do Vasco pega a pinimba, quando o torcedor do Vasco pega no pé, é difícil demais. Acho que se o Carille amanhã fizer uma atuação boa e o Vasco vencer por 4-0, ainda haverá por parte do torcedor, que é passional e é normal, uma crítica em relação a ele. Mas eu acho difícil que o Vasco faça um jogo maravilhoso, porque não vem jogando assim.
Não vem, são 15 jogos do técnico Fábio Carille nessa temporada e 15 jogos muito ruins. Muitos deles ruins, outros razoáveis e talvez um ou outro pontuando um pouco melhor, com um pouco mais de cara de futebol associativo. Então eu acho que ele não vai conseguir transformar esse time. Ele me parece ter estacionado, porque ele escala jogadores, ele tira jogadores, ele faz mudanças. Ele, por exemplo, na pré-temporada escalou Jair, escalou Paulinho, escalou Souza para tentar descobrir o melhor camisa 8 e não descobriu. Diz que o Vasco não precisa de reforços, quando nitidamente não quer deixar constrangido o seu departamento de futebol, o seu diretor executivo Marcelo Santana, mas o Vasco precisa, é óbvio que precisa. O Vasco precisa de atacantes, o Vasco não tem atacantes, o Vasco precisa de um jogador de meio de campo talvez, para poder estar ali, o Vasco precisa de uma limpa no seu elenco. Sabe, alguns jogadores já passaram do tempo de se despedir, de buscarem novos rumos. E o Marcelo Santana não consegue fazer esse enxugamento, o Marcelo Santana não consegue contratar jogadores de um nível talvez um pouco mais alto, acertou no Nuno Moreira, mas o Nuno Moreira foi muito em função do erro com o Bruma, porque se o Bruma tivesse fechado, o Nuno Moreira não teria vindo. Da mesma forma o Brian Rodrigues, você não pode abrir mão do Brian Rodrigues, que é claro o América do México não quis vender por conta de uma situação de contrato, e de repente você buscar o Lloyd Augusto. Não haveria nenhum outro atacante do mesmo nível do Brian diante daquilo que você ofertou ao América do México. Então o Fábio Carille também é refém muito de um trabalho ruim do departamento de futebol na minha ótica. Ele chegou esse ano, mas já no ano passado o Rafael Paiva sofreu muito com isso, porque perdeu o Adson, perdeu o David e teve aí as reposições com o Maxime Domingues e com o Jean Davi. Foram reposições ruins de um departamento de futebol que não tem, ao que parece, bons olheiros, ou os scouts não estão acertando, não estão sendo felizes, e um diretor executivo que me parece pouco proativo, pouco conhecedor do mercado. É jovem ainda como diretor executivo, trabalhou apenas no América de Natal, talvez o Vasco seja muito pesado para ele. Mas eu, quando digo isso, é para deixar claro que não é só o treinador que é o culpado, não é só o que está na beira do campo. O Vasco nos últimos 10 anos trocou 27 vezes de treinador, porque é mais fácil você trocar o treinador. É claro que existem casos, como Álvaro Pacheco, que você precisava trocar, como foi o caso agora do Fábio Carille. A crítica está difícil de suportar uma evolução tão pífia, mas a gente vê um time que fisicamente tem suas deficiências, de força principalmente, não estou dizendo que não corra. Então existem pontos muito nevrálgicos que precisam ser atacados. A questão tática, técnica, também é importante, mas existem outros aspectos administrativos no departamento de futebol que com certeza também atrapalharam o Fábio Carille, como atrapalharam o Rafael Paiva, e que talvez atrapalhem também o futuro treinador do Vasco, se ele vier. Eu não sou favorável à troca de técnicos o tempo todo, não vejo isso como solução, porque há uma zona de conforto para os atletas que também precisam ser cobrados, mas também acho que os jogadores precisam ser mais bem orientados. O Vasco tem bons jogadores, o Vasco tem um elenco que não é de todo ruim, muito pelo contrário. Talvez seja, como eu disse no início do Campeonato Brasileiro, dos melhores elencos do Vasco dos últimos 10 anos. Mas que precisa ser ajustado. Não adianta só boas peças se você não coloca essas peças para cumprir bem as suas funções. E acho que esse é um grande problema do atual técnico do Vasco. A gente não sabe que forma que o Vasco joga, a gente não sabe de que forma o Vasco vai enfrentar um adversário, a gente não sabe de que maneira o time vai se comportar hoje ou amanhã, independente do resultado. O Vasco joga com 2 atacantes de velocidade, o Vasco joga com um atacante de velocidade e um centroavante, o Vasco joga com 2 volantes, 3 volantes, o Vasco joga num 4-2-3-1, num 4-3-3, num 4-2-4, num 4-4-2, a gente não sabe. As variações táticas, é claro que passam muito pelo momento do jogo, mas a gente não entende o padrão de jogar do Vasco. O Vasco é um time que joga espaçado já há algum tempo, o Vasco é um time que não consegue criar do meio para frente, é um time que recupera as suas bolas e dá para os seus meias, como o Felipe Coutinho, para ser criticado, porque o Coutinho domina a bola e está sozinho. Melhorou muito com a chegada do Nuno Moreira, que foi um acerto, mas é muito pouco, não há peças de reposição. A gente vê o time reserva do Vasco jogando contra o Corinthians, alguém ali que a gente diga, não, esse aí eu acho que podia ter uma chance no time principal. Não, a gente tem um pouco aproveitamento da base, precisava ter mais, como foi feito pelo Rafael Paiva no passado, e agora? Não vai ter como fazer, não vai se fazer mais, não vai ter essa possibilidade de fazer o uso da base. Por que não se faz?
Por que não se usa uma base que está tão bem? Onde está o Lucas Zuccarello? Por que o Zuccarello não é mais utilizado pelo técnico Fábio Carille? Algum problema? O Zuccarello joga menos do que o Garré, por exemplo? O Zuccarello não seria um bom jogador para substituir o Felipe Coutinho? É jovem? Ok. Onde estão os jogadores da base do Vasco, como Lucas Eduardo e Matheus Ferreira, que praticamente foram dados em relação a empréstimos e possibilidades de venda? 2 volantes de seleção, será que não são melhores, por exemplo, que os volantes que o Vasco tem hoje? Por que o Vasco não utilizou o Lucas Freitas jogando na altitude de Arequipa e o levou para o jogo, sendo que o Lucas Oliveira jogou? Será que o Lucas Oliveira não seria o principal reserva? Sabe, situações assim que a gente não entende. De um departamento de futebol calado, porque a gente não tem acesso, de um departamento de futebol que, por exemplo, não consegue segurar uma escalação que foi vazada. Novamente, a escalação principal do Vasco, faltando 1 hora, antes de 1 hora para o jogo, já se tinha a escalação do Vasco. Então, é fogo amigo, é gente lá de dentro que também atrapalha, porque isso atrapalha o técnico do Vasco, é claro que atrapalha, porque para o técnico do Corinthians, Ramon Dias, o Vasco vinha completo. Então existem muitas situações que transcendem somente o técnico. O técnico é muito culpado, ele não dá padrão, ele não dá organização ao time, ele não dá trabalho suficiente ao time, mas existem outras situações por trás que também merecem ser cobradas. Cabe ao presidente do Vasco saber cobrar e principalmente tomar atitudes. Sei que é complicado, sei que é difícil, sei que existem aí laços afetivos, mas, por exemplo, Marcelo Santana, que é um cara que foi contratado por conta de boa relação, precisa ser cobrado, presidente. Seu parceiro, seu amigo Felipe Loureiro precisa ser cobrado, e eu sei que vocês conversam muito. A parte técnica do Vasco está ruim, a aprovação desses jogadores está ruim, a vinda de alguns scouts também não está boa. Então existem muitas situações que precisam ser cobradas e precisam ser mexidas. A gente está no início de temporada, tem muita coisa para acontecer, mas acho que a manutenção do Carille para amanhã é um risco para o Vasco, porque caso a coisa não dê certo, eu fico preocupado com o que possa acontecer. E mesmo que dê certo, acho que é como se fosse a melhora da morte, porque depois a gente pega o Sport Recife em São Januário, jogo dificílimo, complicadíssimo. Depois a gente pega o Ceará fora, que também é outra pedreira. A gente vai pegar o Lanús aqui, que é um jogo difícil. Depois a gente pega o rival Flamengo, que a gente não consegue mais vencer. Enfim, eu acho que as mudanças precisam ser feitas, que o presidente tenha aí a clarividência de fazê-las, que possa ter firmeza no fazer, independente de conversas externas, de pessoas que possam, de alguma maneira, opinar. É a sua opinião, Pedrinho, que precisa ser a última para definir. Ainda mais você, que foi um grande jogador e um ótimo analista, e que entende bastante de futebol. Vamos esperar que amanhã o Vasco consiga uma boa vitória, mas eu não sei se isso vai ajudar tanto o Fábio Carille. Em nome da Nietzsche Quantic, estamos encerrando o Acorda Vascaíno. Eu volto logo mais no Atenção Vascaínos com a live tradicional de segunda-feira lá no Barra Square.